Durante a Segunda Guerra Mundial, entre os arames farpados e as torres de vigilância do campo de concentração de Auschwitz, havia um médico judeu. Ele se encontrava aprisionado naquele lugar terrível e testemunhava todos os dias os horrores inimagináveis da crueldade humana. Isso o fizera ficar um homem de semblante marcado pela dor e sofrimento. Ele viu companheiros de prisão sucumbirem à fome, doenças e torturas. Cada momento era uma batalha pela sobrevivência, onde o desespero ameaçava consumi-lo. Sua família havia sido levada pelos nazistas e sua vida estava sempre suspensa por um fio. Mas de alguma forma ele encontrou forças para resistir. Mesmo em meio àquela situação assustadora, algo em seu íntimo o impedia de desistir. Era uma chama por sentido na vida que queimava incansavelmente dentro de seu coração. E assim, ele foi sobrevivendo dia após dia. Durante esse tempo no campo de concentração, ele observou que os prisioneiros que conseguiam encontrar um sentido ou propósito para suas vidas tinham uma maior probabilidade de resistir e sobreviver às dificuldades impostas durante aquele sofrimento. Essa percepção começou a fazer ele perceber que o sentido da vida talvez fosse o fator fundamental para a resiliência e a capacidade de uma pessoa enfrentar e sobreviver a adversidades. Ele descobriu que, ao focar em um objetivo maior, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a vida ganhava um significado transcendente. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, ele emergiu dos portões do campo de concentração, frágil e machucado, mas vivo e vencedor. Ele havia sobrevivido a horrores indescritíveis e situações que puseram à prova sua sanidade mental. Apesar de ter perdido tantos entes queridos, ele foi capaz de retomar sua vida de médico e ainda deu uma grande contribuição para a humanidade. Essa é uma história real. Esse homem foi o médico austríaco Viktor Frankl, e sua grande contribuição foi a criação de uma técnica de abordagem psicológica chamada logoterapia. Mas, e se eu te disser que toda essa percepção desse brilhante médico judeu sobre o fator preponderante que leva uma pessoa a sobreviver em momentos desesperadores da vida, foi também usada por um outro judeu que viveu nos tempos bíblicos, você acredita? Então você precisa conhecer a história de José do Egito e suas 4 lições que iremos demonstrar nesse vídeo. E será exatamente na 4ª lição que iremos te falar aqui que você irá compreender a correlação que existe entre a história de José do Egito e a história do médico judeu Viktor Frankl. Então fica conosco até o final. A história de José está relatada no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ele era filho de Jacó e nasceu em Canaã, mas sua vida foi marcada por desafios e reviravoltas. José tinha 11 irmãos, mas era o favorito de seu pai, o que gerou ciúmes e ressentimentos entre seus irmãos. Certa vez, José teve um sonho e resolveu contar para seus irmãos. José fala que no sonho ele e seus irmãos estavam no campo trabalhando, e então seus feixes de trigo se erguiam e se destacavam dos de seus irmãos. Então os feixes de seus irmãos se curvavam diante do feixe dele. Depois, o sol, a lua e 11 estrelas também se curvavam diante dele. José decidiu compartilhar esse sonho com seus irmãos, talvez em busca de compreender seu significado. Mas isso gerou ainda mais inveja e raiva por parte dos seus irmãos, porque eles viram nisso uma referência a terem que se curvar diante de José um dia. A cada dia que passava, a raiva deles aumentava tanto que então decidiram acabar com a vida de José. Mas depois de muita discussão entre eles, decidiram que iriam jogá-lo em uma cova. E depois de algum tempo, ao avistarem uma caravana de ismaelitas que vinha passando no meio do caminho, o venderam como escravo para aqueles comerciantes ismaelitas, que então o levaram para o Egito. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó, e se tornou um servo na casa dele. José mostrou-se um homem sábio, confiável e competente. Então acabou ganhando a confiança de Potifar. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele se manteve fiel e recusou os avanços dela. Por causa dessa recusa, a esposa de Potifar acusou falsamente José de tentativa de estupro, e ele foi enviado para a prisão. Mesmo na prisão, José continuou a demonstrar competência, sabedoria e habilidade incomuns como a de interpretar sonhos. Depois de um tempo, o faraó teve um sonho intrigante que nenhum de seus sábios conseguia interpretar. Foi quando um ex-prisioneiro que havia sido restituído ao cargo de copeiro-chefe se lembrou de José e recomendou que o faraó o consultasse. José foi chamado para interpretar o sonho do faraó e revelou que o Egito passaria por 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de escassez. Ele aconselhou o faraó
a nomear alguém para administrar o armazenamento de alimentos durante os anos de fartura, para que o Egito pudesse sobreviver à escassez. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, dando-lhe poder e autoridade para implementar seu plano. Durante os anos de fartura, José supervisionou a coleta e o armazenamento de alimentos em grandes quantidades. Quando a escassez chegou, não apenas o Egito estava preparado, mas também as regiões vizinhas foram afetadas e procuraram ajuda. José, então, forneceu alimentos para seu próprio povo e para outros que precisavam, salvando-os da fome. Eventualmente, os irmãos de José, incluindo o que havia nascido depois dele, vinham ao Egito em busca de comida. No início, José não revelou sua verdadeira identidade para eles. Ele testou seus irmãos algumas vezes e os pôs à prova, até que finalmente os perdoou, reconciliando-se com eles. José então trouxe seu pai e família para o Egito, onde foram reassentados e receberam terras férteis para viver. José viveu uma vida próspera e abençoada no Egito, reunido com sua família e desempenhando um papel fundamental na história do povo hebreu. E existem 4 lições que podemos aprender com essa história, sendo que a quarta é a mais poderosa. Mas antes de te mostrar quais são essas lições, eu gostaria de te pedir que se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações, pois fazendo assim, você estará nos incentivando a continuar esse canal e abençoar e ajudar mais vidas. Então vamos às lições. Lição 1. Seja íntegro. Mesmo vivendo um contexto de abandono e traição, José não abriu mão de sua integridade. E isso fica muito evidente na maneira como José lida com o episódio que está narrado no capítulo 30 do livro de Gênesis. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz, e aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Esse episódio nos demonstra quão íntegro era José, e o quão fiel a Deus. Ele preferiu a punição e o cárcere só para não pecar contra Deus. Que lição importante isso nos ensina. Até onde você está disposto a honrar a Deus? Note que José estava só. Ele poderia fazer qualquer coisa que ninguém saberia, mas ele preferiu ser fiel a Deus. E isso fez toda a diferença para o que estava por vir, porque ele foi para a prisão. E é de lá que ele nos ensina a segunda lição. Lição 2. Seja excelente onde estiver. O conceito de excelência é um dos conceitos que mais se enquadram na vida de José, pois não importava onde ele estivesse, ele sempre se sobressaía dos demais. José era excelente onde estava. Ele foi tão excelente na prisão, quanto foi quando administrava na casa de Potifar. Você não vê em nenhum momento desta narrativa este homem reclamando, se lamuriando, praguejando ou blasfemando contra Deus. Simplesmente este homem trabalhou da melhor maneira possível para fazer com excelência tudo o que lhe vinha à mão para fazer. Fosse na prisão, na casa de Potifar ou diante de Faraó. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio.
Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Lição 3. Saiba perdoar. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo o homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Quando José se revela a seus irmãos, ele poderia muito bem se aproveitar do fato de estar em uma posição de autoridade. Mas ao invés de fazer isso, ele simplesmente resolve perdoar e entender que tudo se tratava de um plano de Deus para preservar a vida do seu povo. Então aprenda você também essa preciosa lição. Saiba perdoar não só seus entes queridos, mas também pratique o perdão com relação a todos que o odeiam. Sabemos que não é fácil, mas essa é uma das mais valiosas lições do Evangelho. Agora, a 4ª e mais poderosa lição. José tinha um sonho. A vida de José é rodeada de sonhos. Ele não só tem sonhos, como também é um interpretador de sonhos. Essa era a grande marca da biografia dele. O distintivo que vai marcar toda a sua história. E eu diria que chegamos então ao ponto mais alto do nosso aprendizado aqui neste vídeo. Poucas pessoas têm a exata noção do que é capaz uma pessoa realmente disposta a realizar um sonho. Durante a segregação racial americana, que se iniciou após a Guerra Civil e teve seu ápice nas décadas de 50 e 60 nos Estados Unidos, explodiram diversas campanhas e movimentos pela igualdade racial. E naquela ocasião, um pastor batista se tornou o símbolo de destaque daquela luta. Seu nome era Martin Luther King. Ele se tornaria um dos maiores símbolos de resistência e luta pacífica da história. Os protestos liderados por ele não se baseavam em atos violentos, mas sim em atos pacíficos. Suas manifestações eram ordeiras, como passeatas e protestos, com o objetivo de se alcançar a igualdade racial por meio do diálogo e do entendimento. E foi nesse período que ele proferiu uma série de belos discursos ao ar livre. As multidões se deslocavam dos lugares mais longínquos para vê-lo discursar. A sua eloquência inflamava as massas. Então, num fatídico dia de agosto do ano de 63, ele proferiu o seu mais famoso e lendário discurso, que era intitulado Eu Tenho um Sonho. E enquanto a multidão gritava em efusiva alegria, ele proclamava em voz alta em vários momentos do discurso como um arauto. Eu tenho um sonho. Bom, quantos avanços foram conquistados naqueles dias por causa desse sonho? Ele próprio ganhou um prêmio Nobel da Paz. Tudo aquilo foi um verdadeiro marco na história do mundo e da luta por igualdade. Pois é esse o real poder que os sonhos têm. José tinha sonhos. E eu posso inferir e conjecturar que nos momentos mais difíceis da vida de José, quando ele estava no fundo do calabouço, ou quando ele amargava o abandono em uma prisão, ou quando parecia que tudo havia dado errado, seus sonhos eram a certeza que Deus ainda tinha um propósito na sua vida. Os sonhos que Deus havia dado a ele davam essa certeza. Você vai se lembrar que iniciamos esse vídeo falando da história do médico austríaco Viktor Frankl. E é impossível não notar quanta semelhança existe na história dele com a de José. Ambos eram judeus. Ambos foram maltratados na condição de judeu. E ambos sobreviveram porque viam propósito e sentido na vida. O que é um sonho senão um propósito e um sentido na vida? Quando você sonha, você projeta. Quando você projeta, você se direciona. Ou seja, toma o sentido que o teu sonho requer. Então isso te dá motivos para viver. São coisas assim que nos permitem vencer uma depressão, uma síndrome do pânico ou um abandono, ou qualquer outra dificuldade emocional que possa nos assolar. Então eu te convido hoje a ver sentido na vida,
tenha sonhos, se encha de sonhos e viva a vida plena que Deus tem para te dar. E se você entendeu a mensagem desse vídeo, digita assim nos comentários: na minha vida eu só quero os sonhos de Deus. Nosso muito obrigado por nos prestigiar com sua atenção. E se você se interessa por teologia e estudo bíblico, clica no link que está na descrição desse vídeo e aproveita um curso de teologia 100% online feito especialmente para você, com direito a grupo no Telegram, certificado e até uma credencial. E muitos outros benefícios que irão tornar você cada vez mais preparado e capacitado para a obra. Então é isso. Fica na paz. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream